Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de ética profissional? Sim? Não? Claro que sim, né? Então, bora aprender hoje sobre um tema super importante e que vocês vão utilizar no dia a dia, tanto como estagiários como advogados, que é o tema prerrogativas do advogado. Esse tema também pode ser chamado de direitos do advogado. O que são prerrogativas? São ferramentas. Ferramentas para que você possa exercer a advocacia de maneira correta, para que você não seja tolhido os seus direitos no exercício da advocacia. Então, para isso, você precisa conhecer quais são esses direitos. Por isso que nós vamos nos dedicar por não sei se essa aula ou duas aulas, creio que por duas aulas nós vamos nos dedicar às prerrogativas do advogado. Quais são essas ferramentas que nos são disponíveis para o exercício da advocacia? Tanto que quando vocês forem receber a sua carteira como advogado, vocês vão jurar um juramento que logo a gente vai aprender, vocês vão conhecê-los com antecedência. E ali naquela sessão que você receberá a sua carteira, também será ofertado para você o telefone do setor de prerrogativas. Se for por acaso na subseção de Guarulhos, também vai ser ofertado o telefone do setor de prerrogativas do advogado de Guarulhos. Se for em São Paulo, se for em Campinas, se for no Rio de Janeiro, se for em Salvador, seja onde você estiver, toda a OAB, todo o Conselho Seccional da OAB, onde vai estar instalado no estado, na capital do estado, ou nas subseções que estão relacionadas aos municípios, você terá o setor de prerrogativas do advogado. Porque, como eu disse, prerrogativa é ferramenta para você exercer a advocacia. E você nunca sabe quando os seus direitos vão ser violados. Geralmente vai ser quando você estiver exercitando a advocacia fora do seu escritório, como nós vamos aprender na aula de hoje. Então, quando esses direitos forem ameaçados ou violados, é o momento de você ligar para o setor de prerrogativas, onde sempre teremos membros, advogados também, que são voluntários e vão participar desse departamento, onde irão ao seu encontro para lhe socorrer, conforme o que nós vamos aprender agora, tá bom? Então, como vocês sabem, eu tenho feito com vocês através do compartilhamento de tela da nossa apostila, que assim fica bem mais fácil para a gente poder estudar, bem explicativo. Vocês podem fazer as anotações de vocês, eu também aqui do meu lado consigo encaminhá-los melhor a tudo que devem estudar sobre o tema. Quando falamos em direitos dos advogados, direitos vocês também vão ler como prerrogativas. E olha aqui, ó, são prerrogativas do advogado. E atenção, não são privilégios, são ferramentas da advocacia. Ferramentas para que você possa exercer a advocacia de maneira livre, de maneira dentro do que estabelece o Estatuto, o Código de Ética e o Regulamento Geral. Então, essas prerrogativas, estas ferramentas, elas são direito de toda a classe de advogados, ok? Não importa aonde ele esteja, em qual estado, em qual município, não importa onde ele esteja, ok? Este assunto, ele é tão importante que ele vem tanto no Estatuto da Advocacia, como no Código de Ética, como no Regulamento Geral. Então, como eu fiz em relação aos temas anteriores, vou fazer a mesma coisa agora. Vou intercalar as informações sobre este tema trazidos nos 3 diplomas que nós devemos estudar. Então, vamos lá, começando do artigo 6º do Estatuto. O que nós vamos iniciar aqui no nosso aprendizado? Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. As autoridades, servidores públicos e serventuários da Justiça devem dispensar
ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Então, quer dizer que o juiz não é mais que o advogado, o promotor não é mais que o advogado, hierarquicamente mesmo, estou dizendo. Não, não existe hierarquia e nem tampouco subordinação. O que deve existir é um dever de urbanidade, um tratamento com educação, com cordialidade, com cidadania. Porque, como eu disse a vocês, quando aprendemos que o advogado é indispensável à administração da justiça, é no sentido de que é uma máquina o Poder Judiciário. Vamos imaginar como uma roda d'água. Vai ter que girar. Então, não adiantaria nesse sistema existir só o promotor e o juiz, se não houvesse o advogado. Porque é o advogado que requer, que postula, que movimenta esse Poder Judiciário através do exercício da advocacia. Então, não há subordinação. O juiz não manda o advogado calar a boca. Ele não pode ter esse proceder. Assim como o advogado jamais deve xingar a mãe de sua excelência. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não há subordinação e hierarquia, mas há obrigação de respeito. Há obrigação de tratar a pessoa com urbanidade, de tratar aquele profissional que também faz parte desse sistema, dessa máquina, com urbanidade. Por isso que o parágrafo único fala que as autoridades, como o magistrado, o membro do Ministério Público, o curador, o procurador e os servidores públicos, também, servidores e serventuários, também têm a obrigação de tratar nós, advogados, de uma maneira compatível, com dignidade, da mesma maneira que nós devemos tratá-los. Embora na vida prática nós encontremos alguns juízes que desprezam advogados ou advogadas, o que é muito triste, porque é claro, está claro no estatuto que não há hierarquia e muito menos subordinação. Um depende do outro. O juiz não vai fazer nada se não tiver o advogado não fizer o requerimento. Ele não pode se manifestar porque simplesmente ele quer. O judiciário precisa de provocação e a provocação é feita pelo advogado. Então, eu fico muito triste quando me deparo ainda nos dias de hoje em audiências onde os magistrados, as magistradas não são acessíveis, sequer são educados, porque muitas vezes estão de cabeça baixa pergunta quem é quem, nem levanta os olhos para olhar para você, para saber aonde você está sentado, se você é homem, mulher ou transexual. Isso me deixa muito chateado. Em compensação, os promotores de justiça, na área que eu advogo, que é a área da família e a área civil, eles são bastante acessíveis, geralmente facilitam para que os acordos saiam, para que as discussões até a conclusão de um acordo aconteça. Então, o que importa para a vida prática, para o exercício da advocacia, é entender que não há subordinação hierárquica, ninguém é acima de ninguém, ninguém é mais que ninguém, nem o juiz, nem o promotor, nem o advogado. Estamos todos na mesma hierarquia porque fazemos parte de um sistema que só funciona por provocação, e essa provocação é feita pelo advogado. O que mais? Tratar com dever de urbanidade. Professora, o que é dever de urbanidade? Educação, com respeito, com cidadania, com dignidade. Apenas essa é a nossa obrigação. E não é só a nossa obrigação junto com os juízes e promotores. É com qualquer pessoa, inclusive com os nossos clientes, inclusive com o cliente da parte adversa, né? O cliente que está, não é o nosso cliente, eu quero dizer a parte adversa, o outro lado, a outra parte. Você está pelo autor, mas você também tem o dever de urbanidade para com a pessoa do réu. Você também deve tratá-lo com respeito, com dignidade, com urbanidade, porque assim as coisas vão fluir de uma maneira muito melhor. E aí vem aqui essa mesma situação sobre o dever de urbanidade, tratada no Código de Ética e Disciplina. Vou até mudar a cor. O título é Das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Diz aqui o artigo 27 do Código de Ética. O advogado observará
nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando todos com respeito e consideração ao mesmo tempo em que perseverar todos os direitos e prerrogativas. Isso quer dizer, gente, que é muito importante que vocês tenham isso em mente. Não adianta vocês acharem que só porque você é advogado, você pode ser folgado, pode ser desrespeitoso, pode ser inconveniente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem uma profissão que lhe dará muitos poderes, muitas prerrogativas que vocês vão aprender a partir de hoje. Mas é com limite, com respeito, principalmente com os demais que você precisa que funcione a máquina, com os demais que você precisa que o processo caminhe, que você seja atendido, que seu pedido seja analisado, e se você precisar, você tem acesso ao juiz para entrar na sala dele, para falar com o chefe do cartório, para conversar com o oficial de justiça. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito importante. Você quer tentar um acordo. Você deve ter um dever de urbanidade com o seu colega. Quem é o seu colega? O advogado da outra parte. Porque este dever de urbanidade, ele está relacionado ao quê? Bem no parágrafo 1º. O dever de urbanidade há de ser observado da mesma forma nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados. Como eu disse a vocês, vocês vão aprender mais adiante, existem os órgãos da OAB. Conselho Federal, nós temos um só, que fica em Brasília. Conselho Seccional, um por estado com a sede na capital de cada estado. E as subseções, que podem ser um município ou mais de um. Você pode concorrer a cargos dentro dos órgãos da OAB. E você deve, no momento que estiver participando das chapas, para concorrer às eleições, que é o último tema que nós vamos aprender no nosso cronograma de aula, você tem os seus atos e as suas manifestações para com os seus colegas de profissão, que são outros advogados, também o dever de urbanidade. E no caso de ofensa à honra do advogado ou em imagem da instituição, que é a OAB, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se um processo ético disciplinar e dando ciência às autoridades competentes para a apuração de eventual ilícito penal. É tão séria essa obrigação do dever de urbanidade que, no caso de você ofender um colega de profissão ou você ofender a classe que vai gerar a ofensa à imagem da OAB, que é o nosso órgão de representação de classe, isso cabe um processo disciplinar contra você, porque essa atitude está fora do regramento ético. Essa atitude é considerada uma infração disciplinar e a toda infração existe uma sanção. Por isso que esse tipo de atitude vai gerar, inclusive, um processo ético disciplinar. Vocês devem tomar muito cuidado, principalmente as pessoas que são explosivas. Alguns de vocês na sala, eu sei que são impetuosas ao falar, são explosivas, primeiro fala, depois pensa. Isso é muito complicado, porque pode trazer um desastre para a sua carreira, principalmente a maneira com que você for falar, a outra parte ficar ofendida e ela pode lhe representar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina. E aí, continuando sobre isso no Código de Ética. Considera-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de uma linguagem escorreita, polida e bem como a observação de boa técnica jurídica. O que é a bendita linguagem escorreita e política? Aliás, polida. Não dá para usar gíria, não dá para usar palavrão. Vocês têm que tomar cuidado com internetês. Sabe esse jeitão de escrever no WhatsApp, nos aplicativos? De jeito nenhum numa petição. Você deve usar a linguagem, a língua portuguesa, da melhor forma possível, com concordância verbal, com correção na ortografia. Aproveita que o Word e os demais aplicativos fazem a correção, mostram a concordância. Você tem que saber escrever.
E quando você sente com dificuldade de saber escrever, é porque você está lendo pouco. Quanto mais você lê, melhor vai melhorar, mais vai melhorar a sua escrita e a sua fala. E como a advocacia exige isso. Eu, às vezes, peco. Eu, às vezes, traduzo muito o que quer dizer o direito para que vocês possam entender numa linguagem mais próxima para vocês. Mas nem sempre você pode estar traduzindo de tanta forma. Tanto que existem termos técnicos que eu lembro que no começo do curso, lá primeiro, segundo ano, muita gente comprou dicionário jurídico e até hoje se utiliza dele, porque precisa aprender a usar as terminologias, precisa aprender a usar a técnica jurídica, e a técnica exige determinadas expressões que são peculiares da advocacia. Então, se você vai conversar com um colega, vai conversar com outro servidor público, com sua excelência, o magistrado ou um membro do Ministério Público, muito cuidado com a sua postura, com a maneira com que você vai falar, qual é a linguagem que você vai utilizar. Muito cuidado se você é esquentadinho, esquentadinha. Tem momento certo para ficar destemperado. Não é a qualquer momento, nem a qualquer custo, achando que tudo está errado, que você já tem que chegar chutando a porta. Não funciona assim. Você precisa aprender a se comportar. Aprender a se comportar dentro dos moldes que a ética mostra qual é e o que isso vai lhe proporcionar o exercício da advocacia dentro das suas prerrogativas, dentro dos seus direitos. Por isso que eu disse que provavelmente esse tema nós não vamos conseguir trabalhar numa aula só, porque ele é bastante extenso e na prova da OAB cai a rodo, porque o examinador vai querer que você prove para ele que você sabe como deve se comportar quando for estagiário, mas principalmente que você sabe como você deve se comportar quando se tornar advogado. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Então, vamos caminhar aqui na nossa apostila. Vamos prosseguir no nosso compartilhamento. Caminhando aí, estamos no Código de Ética, estávamos inicialmente no Estatuto, caminhamos para o Código de Ética, agora o artigo 29. Vamos. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa, eu errei, ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhe-á tratamento condigno, que não os torne subalternos seus, nem lhes alvite os serviços prestados, mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional, ou inferior ao mínimo da tabela de honorários que for aplicável. Quer dizer, se você está trabalhando sozinho, se você está trabalhando com outros advogados, ou se você está sendo advogado, representante ou sócio de uma sociedade de advogados, você deve tratar os seus colegas com dignidade, tratamento condigno. Não existe subordinação entre vocês, deve existir o respeito. E vocês devem nunca aceitar, nem pagar para outro e nem receber o pagamento, no caso dos advogados, em valor inferior ao mínimo da tabela da OAB. Vou ensinar o que o examinador vai esperar de você na prática, que efetivamente você nunca cobre menos que o mínimo estabelecido na tabela de honorários, que é ditada pelo Conselho Seccional, quer dizer, uma tabela por estado na federação, porque cada estado tem uma renda per capita diferente, então não dá para ser uma tabela só o país todo. Eu tenho Amazonas, eu tenho Mato Grosso, eu tenho a Bahia, eu tenho São Paulo, eu tenho Rio Grande do Sul. Cada estado tem uma renda per capita diferente, então a tabela é ditada por estado. A ideia é que aqui vocês saibam valorar o quanto vale o seu trabalho e você nunca cobre menos do que a tabela de honorários da OAB. Honestamente, essa deve ser a sua prática, sim. Salvo em casos extraordinários que você veja que a pessoa não consegue pagar sequer o mínimo, é que aí você deve avaliar o que deve fazer, tá bom? Parágrafo único.
Quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelos respectivos departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com o poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízo das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possa adotar com o mesmo objetivo. Esse aviltamento é o desrespeito, é aquela barganha para pagar os seus honorários. Isso você não deve permitir. Aí vem a sua defesa quanto às suas prerrogativas. Saímos do estatuto, fomos para o Código de Ética e agora vamos para o Regulamento Geral. Vou até trocar a cor aqui, como é que ficou. Compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção, ao tomar conhecimento de fato que possa causar, ou que já causou violação de direitos e prerrogativas da profissão, adotar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir, no caso de ameaça, pode causar, ou restaurar o império do estatuto, no caso de violação que já aconteceu, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. Bom, vamos lá. Órgãos da OAB. Órgão máximo, Conselho Federal. Compete ao presidente do Conselho Federal, abaixo do Conselho Federal, os conselhos seccionais, um por estado. Também compete ao presidente do Conselho Seccional e subseções. As subseções fazem parte dos conselhos seccionais. Por exemplo, nós estamos em Guarulhos. Guarulhos é subseção do Conselho Seccional de São Paulo, porque somos um município do estado de São Paulo. E cada conselho seccional está em um estado. Então, onde nós estamos em Guarulhos, pertence ao Conselho Seccional de São Paulo. Não São Paulo capital, e sim São Paulo estado. Então, cabe ao presidente do Conselho Federal, ao presidente do Conselho Seccional e ao presidente da subseção, qualquer um deles, que tomar conhecimento de ameaça de direito ou lesão de direito, ou seja, possa causar ou que já causou violação aos direitos, às prerrogativas da profissão, deve fazer o quê? Ele deve tomar a atitude necessária, judicial ou extrajudicial, para restaurar o equilíbrio, porque não é permitido que a nossa profissão, que nós sejamos tolhidos de exercer a nossa profissão. Por isso existem mecanismos para isso. E aí esses mecanismos são dados pelo Regulamento Geral, colocando essa prerrogativa na mão dos presidentes dos órgãos, do órgão maior que nos representa, que é a OAB. O presidente pode designar o advogado, investido de poderes bastantes, para as finalidades deste artigo. Ou seja, se precisar de providências judiciais, ele é um advogado, o presidente do conselho, assim como o presidente do conselho seccional, do federal e da subseção, ele pode advogar em causa própria ou ele pode constituir um advogado para representá-lo, ok? Para fazer o quê, professora? Porque estes órgãos são os órgãos da OAB, então eles representam todos os advogados. Um foi ferido, todos foram feridos. Por isso que a OAB é um órgão de instituição de classe forte, atuante, justamente porque principalmente no exercício da advocacia, nas ferramentas que nos são dadas para que a advocacia seja exercida. Então, efetivamente, é um órgão forte. 16 do Regulamento Geral. Sem prejuízo da atuação do seu defensor, contará o advogado com a assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais e nas ações penais em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da advocacia, muito importante, ou a este vincular-se. O que eu quero dizer? Pode ser que o advogado se meteu em coisa errada,
pode ser que ele esteja sendo investigado, e a gente vai ver isso no artigo 7º. Então, ele sempre vai contar com o órgão de classe que nos representa, que é a OAB. Então, a OAB vai sempre encaminhar um representante deste setor de prerrogativas, que vocês terão acesso ao número de telefone de acordo com o momento que vocês vão receber a carteira da OAB. É claro que precisa passar no exame de ordem, precisa colar grau, não nessa ordem, precisa preencher alguns requisitos que eu vou ensinar ainda, mas você recebeu a carteira e naquele momento você vai receber o número do setor de prerrogativas da OAB. E você é para esse setor que você vai ligar e vai chamar o representante para lhe acompanhar inquéritos policiais e ações penais que você possa estar sendo indiciado, acusado ou ofendido no exercício da profissão. Na sua carreira, na sua vida privada, como particular, você não tem essa prerrogativa. Você só vai ter no exercício da profissão. E aí, de novo, compete ao presidente do conselho ou da subseção representar contra o responsável por abuso de autoridade quando configura-se hipótese de atentado à garantia legal do exercício da profissão. Isso pode acontecer, inclusive, numa audiência. Você está tentando fazer pergunta para a testemunha e o juiz diz, indefiram. Você tenta de novo, ele diz, indefiram. Você tenta mais uma vez, ele diz, indefiro. Você tem que aprender a falar. O senhor indefere, então conseguindo na ata que o senhor indeferiu a minha pergunta. Porque ele estaria, se ele não consignar na ata da audiência que ele indeferiu a sua pergunta, muitas vezes ele pode estar praticando abuso de autoridade. E se isso estiver acontecendo, vai caber ao presidente do conselho seccional ou da subseção, ao tomar ciência do que aconteceu, que ele tome as providências legais, porque neste momento ocorreu uma obstrução à sua garantia legal de exercer a advocacia. Por isso, é muito importante esses conhecimentos iniciais que eu estou passando para vocês. Vocês vão ver o quanto é bacana agora estudarmos o artigo 7º do Estatuto, que ele vem inciso por inciso, colocando as situações do dia a dia que nós podemos viver na advocacia. Então, entendam uma coisa. Vocês vão conhecer agora os seus direitos, as suas prerrogativas quando se tornarem advogados. Só tem uma situação aí que envolve o estagiário, é mais quando se torna advogado mesmo. Vocês devem conhecer isso muito bem. Uma para poder responder as questões da prova da OAB, que cai em média só o artigo 7º, no mínimo de 2 a 3 questões das 8 que caem na prova, correspondem ao artigo 7º. Nesse quesito, você deve conhecer todas as suas prerrogativas do artigo 7º e saber que você não está sozinho. Se houver, por um acaso, acontecer de você ter violação, ameaça de violação ou violação das suas prerrogativas, você tem um órgão de classe muito forte, um órgão que é a OAB, através do Conselho Federal, do seccional ou da própria subseção, que está mais próximo ao local onde você está inscrito, para lhe defender. E teremos sempre o setor de prerrogativas, onde os representantes vão estar ali para poder lhe auxiliar quando os seus direitos forem violados. Agora vamos para a parte mais legal, que é o artigo 7º, onde nós vamos conversar inciso por inciso e vamos comentar cada um deles. O artigo 7º, ele tem vários parágrafos. Então, o que eu fiz aqui? Para ajudar, tô achando que eu tô muito mãezona, viu? Facilitando demais a vida de vocês. Mas eu prefiro assim. Eu quero encontrá-los todos na sala de audiência, do outro lado da mesa. E não vou facilitar, não adianta, vai bem preparado. Se viu lá na petição que o seu cliente foi citado, que é o meu nome que está lá, se prepare. E se prepare muito bem. Não tem essa que o discípulo vem superar o mestre, não. O mestre aqui está sempre preparado, ok? Já dei o meu recado, hein? Então, aprendam legal, de maneira bem ilustrativa, que entre bem na sua mente todas essas prerrogativas, porque, além da prova, você vai utilizar isso no seu dia a dia. Esse artigo 7º tem um montão de inciso e um montão de parágrafos. Então, o que eu fiz? Eu vou falar os incisos que dizem respeito ao mesmo assunto, de maneiras com elementos diferentes, e vou trazer os parágrafos que estaria lá no finalzinho do artigo para perto do inciso onde fala o mesmo assunto. Assim, vocês terão a possibilidade
de estudar o inciso e os parágrafos correspondentes àquele assunto numa única vez. Se o assunto cair na prova, você já vai saber como se virar, já vai saber como que você vai conseguir responder aquela questão, tá legal? Então vamos caminhar aqui, vamos trocar a cor. Vamos para o verde. Verde esperança. Artigo 7º. São direitos do advogado. Esse é o caput. Primeiro inciso. É direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Esta liberdade, eu quero até olhando para vocês, depois continuo compartilhando. Esta liberdade está no seguinte sentido. Você tem um domicílio, você tem um lugar que você mora, um lugar que você trabalha. Por exemplo, nós que estamos em Guarulhos, muita gente mora em Guarulhos, mas vai trabalhar em São Paulo, capital. Mas pode ser que você tenha até outra dinâmica de trabalho. Você não está preso aonde você está domiciliado. Você, uma vez que se torna advogado, você pode advogar do Iapoca ao Chuí. Você pode advogar no país inteiro, sem nenhuma restrição. Você não está preso ao seu domicílio, aonde você tem a sua inscrição na OAB. Você é advogado em todo o território nacional. Essa liberdade profissional também, eu quero falar no sentido de que você é livre para dizer qual tipo de processo você aceita trabalhar. Por exemplo, você gosta da área criminal, mas você tem alguns crimes que não dá para você. Vamos supor que a sua mãe apanhou muito do seu pai, que o seu pai era um alcoólatra, que ele vira e mexe chegava em casa, batia nela, batia em vocês quando eram crianças, e muitas vezes arrastava a mãe para o quarto, que depois que você cresceu, você entendeu que ele obrigava ela a ter relações sexuais com ele. Provavelmente você não vai conseguir trabalhar na esfera criminal com violência doméstica, com estupro e com qualquer outra coisa que vai lembrar o que você viveu na sua vida. E você não é obrigado a isso, porque você tem liberdade profissional. Então, não é porque você escolheu uma área do direito que você tem que aceitar o que vier. Não. Por exemplo, a área criminal, eu escolhi ela para dar como exemplo, porque é a maneira mais fácil de vocês entenderem. Você pode defender o seu cliente em qualquer tipo de crime, mas você pode dizer, olha, violência doméstica e estupro eu não faço. Você tem essa liberdade. Aí está já no primeiro inciso, que é uma liberdade profissional na escolha do que é que você efetivamente quer trabalhar. Ah, eu gosto da área da família. Eu curto um divórcio, um inventário, pô, mas não dá para mim brigar por pensão. Eu acho um absurdo ter que processar um pai ou uma mãe para que pague alimentos para o seu filho. Eu não tenho estômago para isso. Então, não faça. Faça divórcios, faça inventários, mas não faça ação de alimentos. Então, essa é a liberdade profissional que eu também quero consignar aqui nesse inciso primeiro. Tanto é a liberdade de advogar em todo o território nacional, como a liberdade de escolha dentro dos ramos do direito aquilo que você quer ou não quer advogar. Tá legal? Caminhando então. Agora vamos para o parágrafo 2º, que está relacionado ao inciso 1º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria e difamação. Olha que a palavrinha desacato está arriscada. Essa ADIM retirou o desacato da imunidade profissional. Qualquer manifestação da sua parte, e atenção, não é como cidadão, é no exercício da sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções perante a OAB pelos excessos que cometer. Ah, professora, eu tenho liberdade profissional em todo o território nacional, certo? Mas se eu praticar, no exercício da minha profissão, os crimes de injúria ou difamação, referente a esses crimes eu tenho imunidade profissional? Sim. Se no exercício da sua profissão você inflamou ali no seu discurso, acabou injuriando, difamando a outra parte, o advogado da parte ou qualquer autoridade, mas isso fez parte da defesa da sua tese, você está imune aos crimes de injúria e difamação.
Desacato não tem imunidade mais, por isso que está riscadinho aí em cima. Então, prestem bastante atenção, que dentro do item liberdade profissional vem também a imunidade profissional no exercício da advocacia. Na vida particular, não. Na vida particular, difamou, injuriou, vai responder do mesmo jeito. Aqui é na vida profissional. Você tem imunidade profissional no exercício da advocacia quanto aos crimes de injúria e difamação. Mas se você praticar excessos, for além do limite, você também responde por esses excessos, inclusive se você incidir em sanções disciplinares, que nós vamos aprender mais adiante, tá bom? Ótimo, agora vamos trocar a cor que nós vamos para um outro direito. Inviolabilidade do escritório. Vamos lembrar o que a gente aprendeu já na Constituição Federal. Vocês sabem que a nossa casa é inviolável. A pessoa só vai entrar na sua casa se assim você permitir, e se você não quiser que ela entre, só se ela vier com uma ordem judicial. Aqui nós não vamos falar da nossa casa, que é um direito que está garantido lá na Constituição. Aqui nós vamos falar do nosso local de trabalho, o nosso escritório. Então, é direito do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Quer dizer que o seu escritório é inviolável. Professora, mas por que está escrito aí local de trabalho? Você pode trabalhar na sua casa? Você pode, por exemplo, ter uma casa grande? Você escolheu uma sala na parte da frente da casa, onde você fez o seu escritório de advocacia. E lá na porta você pôs uma placa, doutor fulano de tal, e o número da OAB e o telefone. Você pode? Pode. Então, ou é o seu escritório, um local comercial onde você se instalou e montou o seu escritório, ou vai ser um espaço que você criou como seu local de trabalho, o seu escritório de advocacia, aonde neste local você terá instrumentos. Quais instrumentos a gente usa hoje para exercer o nosso trabalho? O seu computador, seja ele um notebook, um computador de torre, o seu celular, um scanner, uma impressora, equipamentos eletrônicos que você utiliza para poder exercer o seu trabalho. E tudo que tiver dentro do seu escritório também é inviolável. Os documentos dos seus clientes, os e-mails, as conversas que você teve nos aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, tudo que você tem relativo ao exercício da profissão, que liga você aos seus clientes, é inviolável. Então, nós temos... Lembra da história do sigilo profissional? Que tudo que você souber no exercício da profissão, você deve guardar para melhor defender o seu cliente? Aqui é a questão de manter isso resguardado, manter isso preservado. Por isso que o seu escritório ou o seu local de trabalho, eles são locais invioláveis. E tudo que tem dentro, tá? Por isso que eu estou dizendo que, mesmo que você tenha na sua casa um local que você definiu como seu local de trabalho, lá dentro você vai ter tanto os seus instrumentos de trabalho como a documentação, tudo que for relativo ao seu cliente para você poder exercer a advocacia. Aí, como eu comentei com vocês, este artigo 7º tem vários parágrafos. O 6º e o 7º, eles são relativos ao inciso 2º. Então, já trouxe aqui para a gente estudar junto esse assunto inviolabilidade do escritório, tá bom? Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença do representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das mídias
e dos objetos pertencentes aos clientes do advogado averiguado, bem como os demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Ai, professora, quanta informação, fiquei até tonto agora. Calma que eu vou explicar. Ó, esse parágrafo 6º diz assim: temos um advogado que está sendo investigado. Contra esse advogado tem indícios de autoria e da materialidade da prática de crime. Ele está sendo investigado. Então, se ele está sendo investigado, para poder quebrar essa inviolabilidade, precisa que uma autoridade competente, o juiz, através de uma decisão motivada, que explique o motivo, decrete a quebra dessa inviolabilidade do escritório dele, através da expedição de um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. O que é isso, professora? Olha, soube-se nessa investigação que as informações que podem esclarecer se há autoria ou indício de materialidade de crime estão numa HD externa do Dr. X, inscrito na OAB no número Y. Então, ele vai, Sua Excelência vai, nessa decisão motivada, dizer o que ele quer. Por isso que o mandado de apreensão, apreender, pegar, deve ser específico e pormenorizado, onde ele vai descrever HD externa, o notebook, ou celular, ou impressora, ou qualquer negócio que ele queira que busque no escritório, ele tem que dizer o que é neste mandado de busca e apreensão, buscar e apreender, específico e pormenorizado. Não é chegar lá e fazer o rapa, levar tudo que tem. Até porque no escritório nós temos documentos de muitos clientes. E vocês perceberam o finalzinho? No parágrafo 6º, não é cliente nenhum que está sendo averiguado, é o advogado. Então, o que vai acontecer em relação aos clientes? Vedada a utilização dos documentos, mídias e objetos pertencentes aos clientes do advogado averiguado, ou seja, tudo que se relacionar aos clientes dele continua inviolável, continua protegido, justamente pelo fato que eles não estão sendo investigados, eles não estão sendo averiguados. Quem está sendo investigado, quem está sendo averiguado é o advogado. Então, indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de um advogado. Este advogado está sendo investigado. Neste caso, a autoridade judiciária competente, Sua Excelência, através de uma decisão motivada, vai decretar a quebra da inviolabilidade do escritório dele, vai mandar expedir um mandado de busca e apreensão, palavrinhas mágicas, busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido. E aí uma coisa muito importante, não pode esquecer. Lembra que a gente leu agora há pouco? A ser cumprido na presença de um representante da OAB. Sendo que, em relação a todo o resto que diz respeito aos clientes daquele advogado, eles estão protegidos, eles estão invioláveis. Ah, professora, então tem um negocinho aí que eu não posso esquecer, que este mandado de busca e apreensão só pode ser cumprido pelo oficial de justiça e acompanhado da polícia, sim ou não, só se for necessário, se tiver um representante da OAB? É. E como que isso acontece? Chegou lá, o oficial de justiça apresentou, entregou o mandado. Você é advogado, viu que é um mandado de busca e apreensão. Um momentinho que eu vou ligar no setor de prerrogativas. Lembra que eu falei que lá no dia que você for receber sua carteira, vão te dar um número de telefone celular para você manter na sua agenda? Porque você não sabe o dia que vai precisar. Agora é a hora. Tá com o mandado de busca e apreensão na mão? Vou ligar no setor de prerrogativas e vou pedir o representante da OAB. Aí o oficial de justiça está nervoso, naquele dia a esposa dele não compareceu, pediu um monte de coisa que ele não podia dar, e aí ele falou assim, vou cumprir agora, não vou esperar ninguém. Pode? Pode. Ato nulo ou anulável? Põe uma coisa na cabeça para lembrar rapidinho. Anulável dá para consertar. Nulo não dá para consertar. Aí está escrito expressamente, vou até mudar a cor para chamar a atenção melhor. Está escrito aqui, ó.
a ser cumprido na presença do representante da OAB. Se este mandado de busca e apreensão não foi cumprido na presença do representante da OAB, porque o senhor oficial de justiça não quis esperar, é um ato nulo, não tem valor, não está sendo cumprido com o devido processo legal. Então, aqui, esta prerrogativa é muito importante. Você tem a inviolabilidade do seu escritório, local de trabalho, a proteção dos seus instrumentos de trabalho e todos os documentos relacionados ao seu cliente, relacionado ao exercício da advocacia. Este escritório pode ter a quebra da inviolabilidade? Pode sim, principalmente quando você, advogado, se por um acaso estiver sendo indiciado, né? Contra você tiver indícios de autoria ou materialidade da prática de crime, aonde essa autoridade judiciária, por decisão motivada, decreta a quebra da inviolabilidade, manda buscar e apreender, específico e pormenorizado, o que é que quer buscar e aprender. Este mandado deve ser cumprido na presença do representante da OAB e fica protegido todos os demais documentos, mídias e objetos pertencentes aos outros clientes, a todos os clientes do advogado, porque não são os clientes que estão sendo investigados, é o doutor. Aí vamos prosseguir. No artigo 7º, no parágrafo 7º, o que ele diz? A ressalva constante, a ressalva constante no parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu quebra à inviolabilidade. Olha, o parágrafo 6º fala que é o doutor que está sendo investigado. No parágrafo 7º, nós temos um concurso aí, é o doutor e 1 ou 2 ou 3 clientes que também estão sendo investigados. Estes clientes estão sendo investigados, e aqui, ó, pode ser um como pode ser mais de um, tá bom? Por isso, clientes. Aqui eles podem ser possíveis partícipes ou coautores. Uma pequena formação de quadrilha, os clientes e o advogado, coisinha leve, coisinha simples. Então, veja só, inviolabilidade do escritório, mas se houver indícios de autoria e materialidade de crime contra o advogado, vai quebrar por decisão motivada, igual ao parágrafo 6º, mandado a ser cumprido na presença do representante da OAB. Porém, se tiver cliente envolvido junto com o doutor, na condição de partícipe ou de coautor, neste caso a inviolabilidade também vai se estender ao cliente A, B e C. E quanto aos demais, professora? Mantém-se a inviolabilidade, ok? Então, o advogado tem 1000 clientes, mas ele mais 3 estão sendo investigados. Então, a inviolabilidade por decisão motivada vem para ele mais os 3. E os outros 900 e lá vai bolinha? Todos estarão protegidos pela inviolabilidade. Toma cuidado, isso já caiu na prova N vezes e com certeza a pergunta não vem no inciso 2º. Ela geralmente vem com a fundamentação dentro do parágrafo 6º e do parágrafo 7º, ok? Agora vamos a um tema que diz assim: quando você é advogado, tem acesso ao processo com ou sem procuração. Este é um assunto que, dentro do artigo 7º, ele é tratado em alguns incisos e alguns parágrafos. Então, eu reuni as informações daqui por diante sobre este mesmo assunto, com ou sem procuração. Bom, vamos lá. Vocês já sabem que existem processos que são gravados com o sigilo ou segredo de justiça. Estes processos geralmente são os relacionados à vara da família, e a vara da família, geralmente quando envolvem menores, certo? Na vara de sucessões, quando envolvem incapazes. Nós temos muitos problemas com criança, com adolescente, com incapazes no geral, que vão ser gravados com os segredos de justiça. Processos de divórcio, que envolvam filhos menores e assim por diante. Pode ser todos os processos da vara da infância e juventude e violência doméstica,
E pode ser porque a parte vai requerer. A parte pode requerer sigilo do processo judicial. Então, neste caso, quando neste processo ele tiver gravado com sigilo ou segredo de justiça, você só consegue acessar o processo com a procuração, certo? Você só vai conseguir acessar esse processo com procuração. Se o processo for público, ele não for gravado com segredo de justiça ou sigilo de justiça, você pode ter acesso a ele mesmo sem procuração. E é isso que nós vamos ver agora. Eu fiz uma compilação nos incisos e nos parágrafos para que nós possamos conversar sobre este mesmo assunto em diferentes hipóteses. Vamos lá. Caminhando. Inciso 3º. Vou mudar a cor da brincadeira aqui. Comunicar-se. É direito do advogado, caput, é direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ou ainda que considerados incomunicáveis. Veja só. Lembra da liberdade profissional do inciso 1º? Seu cliente está preso. Quem ligou para você foi um parente dele. A esposa, a amante, a peguete, a mãe que ligou para você. Ó, doutor, meu fulano foi preso. Você não sabe o que o fulano fez. Às vezes o parente também não sabe. Você tem a liberdade de ir lá conversar com ele, escutar o que ele fez. Ele vai falar com você, ele vai contar. Você deve manter sigilo sobre o que ele lhe contar. Porém, você tem a liberdade de escolher se vai trabalhar para ele ou não. Então, não teria lógica que você já tivesse que chegar lá com a procuração assinada. Ele está preso. Então, você tem direito a ter um contato, se comunicar pessoal e reservadamente com o seu cliente. Igual a gente vê nos filmes, igualzinho. Você vai se comunicar com ele, mesmo sem a procuração, nas situações quando ele estiver preso, detido ou recolhido em estabelecimento civil ou militar, até mesmo se ele estiver em situação incomunicável. É prerrogativa do advogado e também da parte, né, que tem acesso sempre ao advogado, que você converse com ele, mesmo sem procuração. Conversou, explicou o que aconteceu, você vai pegar o caso, você vai levar uma procuração semi-pronta para preencher os dados dele lá e recolher a assinatura dele na procuração, ok? Mas o seu acesso, a sua comunicação inicial com ele é sem procuração. O que mais? Mesmo assunto ainda, no inciso 13. É direito do advogado examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário e Legislativo ou da administração pública em geral, autos de processo findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos ao sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias e a possibilidade de tomar apontamentos. Observem que nos dois casos, cliente detido, preso ou recolhido em estabelecimento civil ou militar, você tem acesso a ele sem procuração. Aqui, os processos que você pode ter acesso, seja em qualquer órgão do judiciário, do legislativo ou da administração judicial, também sem procuração, salvo, vou mudar a cor, que é muito importante, se não estiverem sujeitos ao sigilo ou segredo de justiça. Como eu disse antes de iniciar o tema, se aquele processo tiver decretado o sigilo ou segredo de justiça, você só acessa ele com procuração. Se não tiver, ele é público, então você consegue acessar ao processo. Olha, se o processo é físico, você vai lá no fórum, põe um umbigo no balcão, pede o processo e você vai compulsar os autos, você vai folhear, vai analisar. Você pode, inclusive, fazer carga rápida para poder fazer cópias. E o que é tomar apontamentos? Fazer anotações. No processo eletrônico, mudou isso. Por quê? A partir do momento que você tem a senha do cliente para o acesso eletrônico,
Você acessa o processo mesmo sem a sua procuração, com a senha eletrônica do cliente que foi citado. Ali você vai ter acesso a todo o processo da primeira à última página, pode extrair, imprimir, salvar e fazer as suas anotações, ok? Então, 2016, quando foi a mudança mais expressiva do estatuto, ainda não estava tudo tão avançado eletronicamente. Hoje já praticamente os processos a maioria são eletrônicos. Então, os que você vai dar entrada agora é tudo eletrônico na esfera civil, que é a esfera que eu advogo, na justiça estadual. Então, aí vem essa situação. Se ele é físico, você pode olhar, compulsar, fazer cópias, tirar cópia. A gente usa a expressão xerox, mas xerox é a marca de uma máquina de copiar. Então, o correto seria fotocópia, certo? Para que você possa copiar o documento através de uma xerox, que é a fotocópia, e tomar os seus apontamentos, fazer as suas anotações, certo? Vejam que é uma mudança de 2019 aqui na redação deste inciso. Caminhando no mesmo assunto. O disposto nos incisos 13, que é o que a gente leu agora, e vamos ler também o 15, deste caput, aplica-se integralmente ao processo e procedimentos eletrônicos. Porque 2016, quando houve a mudança, eu expliquei agora, nem tudo estava tão eletrônico, e agora 2019, 2020 em diante, tudo é eletrônico. Aí no inciso 15, é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos com a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos de forma física ou digital. Eu vou fazer uma mostragem aqui para vocês. Aqui, no inciso 13, ele fala em, vou até mudar uma cor mais forte, autos. Aqui ele fala em análise de processo. No inciso 14, já mudou. Aqui ele já fala autoridade que vai conduzir investigação. E essa investigação pode ser um auto de flagrante ou uma investigação de qualquer natureza, ok? Findos ou em andamento, que já acabou, que já arquivou, você pediu para desarquivar para analisar, ou que esteja em curso. Até mesmo se esse auto de flagrante ou de investigação estiver conclusos com o delegado, você vai poder ter acesso a ele. Fazer cópias, que seria tirar as fotocópias e não a xerox, que não é a expressão correta. Tomar apontamentos, fazer as suas anotações de forma física ou tirando foto pelo seu celular, que seriam os seus apontamentos de forma digital, até escrevendo no seu celular também. Então, é prerrogativa do advogado, e aí vamos também clarear aqui numa outra cor, mesmo sem procuração, aqui aí, ao examinar estes autos de flagrante ou de investigação de qualquer natureza em processos findos ou em andamento, mesmo que estejam conclusos com a autoridade. Aí, veja só, acho que ficou um pouco escuro aqui para vocês verem, né? Conduzir investigação, ficou melhor agora. Autos de flagrante ou investigação de qualquer natureza. Veja só. Sobre este mesmo assunto, nós temos o parágrafo 10, 11 e 12. Então, vamos continuar. Nós temos no inciso 13, falando de processo, o acesso sem procuração se não tiver sigilo ou segredo. No 14, já estamos falando lá na delegacia, autos de flagrante ou investigação de qualquer natureza, que também não seja gravado com segredo ou com sigilo, porque se for não vai dar. Então, agora, vamos ver o que se complementa nestes parágrafos abaixo. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo,
deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata ou para o inciso 14. Então, se esse auto de flagrante ou esse auto de investigação tiver gravado com sigilo ou segredo, só com procuração. Se não tiver gravado com sigilo ou segredo, mesmo sem procuração, você pode ter acesso. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentadas, importante, e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou a finalidade das diligências. Presta atenção. Deixa eu pegar um negócio aqui. É um processo aqui, tá bom? Este processo, quando você foi lá pedir um auto de inquérito, tinha uma folhinha aqui, tá? Aí você solicitou o auto de flagrante para análise. Só que essa folhinha aqui faz parte de uma diligência que está em andamento, ela não está concluída, ela não está encartada. Então, a autoridade faz assim e te entrega o auto de flagrante, ok? Isso pode, porque não está concluído. E se ele mostrar para você agora, aqui, que não está concluído, ele pode comprometer a eficácia, a eficiência, a finalidade daquela diligência. E isso pode atrapalhar a investigação, ok? Então, assim, esse limitar o acesso está relacionado a retirar deste auto de flagrante ou do auto de investigação aquilo que ainda não está concluído. Mas observem o que vem no parágrafo seguinte. Parágrafo 12. Vamos mudar aqui. Vou colocar numa outra cor. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou fornecimento de autos em que houver a retirada de peças já incluída no caderno investigatório, implicará em responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável, que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Olha, vou voltar a fazer a minha ilustração. O auto de flagrante ou o auto de investigação, ele é numerado. Tem lá, número 1, 2, 3, lá. Já tinha terminado a diligência, ela estava aqui no meio, já tinha recebido o número de folhas. E aí, esta autoridade, ao lhe dar o acesso à informação, ardilosamente ela vai lá e tira. Entrega para você o caderno investigatório, mas com algumas folhas faltantes, folhas numeradas, folhas que já faziam parte deste auto de investigação, deste auto de flagrante. Então, o que vai acontecer? Já mudou a história. Vamos observar de novo aí. Vai acontecer que ocorreu o quê? Abuso de autoridade. E aí você vai ter aqui a responsabilização criminal e funcional deste que impediu que você tivesse acesso às informações. Por quê? O advogado que souber de menos, aquilo que já está concluído, com certeza vai ter prejuízo na defesa do seu cliente. Então, nós temos aí o balanço entre o 11 e o 12. No 11, dá acesso à autoridade competente a retirar informações que não façam parte do caderno de investigação ou do auto de flagrante. Esses documentos ainda são diligências que estão sendo efetuadas, por isso pode comprometer a eficiência, eficácia e a finalidade da diligência. Quando aquilo estiver concluído, já está encartado, já está no caderno investigatório, não pode ser retirado ardilosamente.
por querer. O ardiloso vem por querer, na maldade. Não pode ser retirado do caderno investigatório. Porque, com certeza, se o advogado sabe menos daquilo que já foi concluído, vai comprometer a defesa do cliente dele. E aí, este camarada que fez isso vai ser responsabilizado criminal e funcionalmente por essa atitude arbitrária comprometendo a defesa. Além do que, conforme a gravidade do que ocorreu, o advogado tem direito a comunicar ao juiz e pedir acesso ao processo na íntegra através do juiz, o que vai ter um desdobramento ainda maior. Então, observem, a questão aqui do inciso 13 e do 14 está relacionada ao acesso sem procuração. Sem procuração aos autos que não tenham sigilo ou segredo, sem procuração aos autos de flagrante ou de investigação ainda na delegacia. Porém, o parágrafo 11 e 12, os parágrafos falam sobre a limitação a essa informação. E aí, essa situação diferente entre o 11 e o 12. Tá bom? Então, preste atenção que este também já caiu na prova diversas vezes e não é no inciso que está a resposta, e sim nos parágrafos a fundamentação das perguntas que têm caído na prova, tá certo? Caminhamos mais um pouquinho em relação a esse assunto. Inciso 15. É direito do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Aqui está bem próximo processos físicos, né? O que é fazer carga de um processo? Pegar lá no cartório onde ele está, no ofício, faz o seu requerimento, seu número da sua OAB e faz carga. Por quanto tempo você pode ficar com esse processo no seu escritório? 5 dias úteis. Ah, mas o processo terminou, eu não posso? Olha, se for processo findo, você pode também requerer o desarquivamento, se não for segredo de justiça sem procuração, e ficar com ele por 10 dias. Então, se o processo está em andamento, e ele não tiver o segredo ou sigilo, você faz carga e fica com ele 5 dias. Se o processo está arquivado por alguma razão, mas você precisa ter acesso a ele, você pede o desarquivamento sem procuração, se não tiver sigilo ou segredo, e pode ficar com ele por 10 dias. Ai, professor, mas tem uma dúvida ainda lascada com esse negócio de segredo, de sigilo. Quando que eu sei que é um, quando que eu sei que é outro? Olha, aí o parágrafo 1º desse artigo 7º, ele fala assim, não se aplica aos dispostos do 15 e o 16 que a gente leu acima, aos processos sob o regime de segredo de justiça. Porque se for segredo, você não vai poder retirar o processo sem a procuração. Vai ter que ter a procuração. Se era um processo que já era gravado com segredo, você não consegue pedir desarquivamento e fazer carga dele se não tiver procuração. Ainda, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos em cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou a requerimento da parte interessada. Vamos supor que vocês estão discutindo um contrato de compra e venda, contrato de posse, onde só existe um documento, só uma via original, não houve reconhecimento de firma, este contrato não está registrado no cartório de títulos e documentos. Se aquela folhinha sumir, sumiu a prova de posse. Neste caso, a parte interessada pode requerer ao juiz que ele não permita que o processo saia em carga. Processos físicos, porque no eletrônico vai estar em PDF, dentro do sistema você acessa aquele ali, ok? Mas vamos supor que alguém pediu uma perícia grafotécnica, alguém questionou as assinaturas daquele contrato. Para o perito poder fazer essa análise, tem que juntar original, porque de cópia aí de PDF ele não consegue analisar.
Aí a parte interessada trouxe para o processo o original e deixou como depositário o representante da secretaria do ofício onde o processo está tramitando. Ninguém pode ter acesso, ninguém pode fazer carga, porque se sumir, não vai dar para restaurar, vai prejudicar, inclusive pode ser o coração, a essência da lide, a essência do processo. Então, nesse caso, o juiz pode decretar o sigilo e o segredo e não fazer carga do processo. Também pode acontecer essa situação do sigilo do segredo até o encerramento do processo ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, só o tiver feito depois de intimado. Espera que eu fiz a coisa errada. Só o tiver feito depois de intimado. Isso aqui dá uma confusão. Deixa eu até fazer um comentário melhor. No processo eletrônico, o que eu vou explicar não tem mais razão, não tem mais motivo. Mas no processo físico ainda tem. Você vai fazer carga do processo. Então, você vai assinar lá o requerimento, os dados da sua OAB, você vai fazer carga, vai levar o processo para o seu escritório. Qual é o prazo legal para você ficar com ele? 5 dias úteis. Tá bom. O processo estava arquivado. Arquivou por qualquer razão. Você pediu o desarquivamento, ele volta para o ofício, para o cartório onde ele está, daquela vara onde o processo tramitou. Você vai fazer carga dele, como ele era findo, você tem o prazo de 10 dias. Mas aí, você esqueceu de devolver. Aí eu vou dar um toque para os estagiários, hein? Estagiário vai lá e faz carga. O estagiário é aquele que está inscrito no Conselho Seccional da OAB e tem a carteira de estagiário. Ele foi lá e fez carga. E aí o doutor esqueceu. Ô, seu estagiário, presta atenção, tem que ficar lembrando do doutor. Doutor, vai vencer o prazo, já fez 5 dias. Doutor, amanhã faz 5 dias, hoje faz 5 dias. Enche a paciência, porque tem que devolver. Se você, por acaso, não devolver, e aí vamos supor, uma vez por semana, lá no cartório, vamos supor, o seu processo caiu na primeira vara civil do Fórum de São Paulo, tá? Fórum Central da capital. Uma vez por semana, alguém no cartório faz um pente fino no livro de carga e vai ver quem está atrasado. O doutor fulano de tal foi estagiário que veio buscar e está atrasado. É? Então avisa Sua Excelência. Sua Excelência vai proferir um despacho. Devolva o processo. Ele vai dar de 24 a 48 horas para você devolver. Larga tudo e vai lá devolver o processo. Vai o estagiário ou vai o próprio advogado. Porque se você não for devolver espontaneamente, o juiz vai expedir um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. O seu oficial de justiça vai no escritório do doutor fulano, pega o processo número tal, as partes são fulano e ciclano, porque ele está obstruindo o exercício da justiça, ele está ficando com o processo mais tempo do que ele pode. Enquanto está parado no escritório dele, o processo não está andando. Morosidade processual, prejuízo judicial. Vai buscar e aprender. E aí eu vou contar para vocês o que acontece. O oficial de justiça vai no seu escritório, vai buscar e aprender o processo, aí ele volta para o fórum, ele certifica que ele buscou e aprendeu o processo no seu escritório, junta no processo essa certidão, Sua Excelência recebe, porque quem vai assinar o livro de descarga, é feia a expressão, né? Quando você retira o processo é fazer carga, quando você devolve é fazer descarga. Quem vai assinar o livro de descarga do processo? O oficial de justiça. Aí o responsável, o funcionário responsável por aquele processo encaminha ele para o juiz. Quando vai para o juiz, quer dizer que vai conclusos a Sua Excelência. O juiz de ofício, ele manda fazer cópia do livro de carga para provar o dia que você levou o processo. Do despacho que ele mandou você devolver em 24 ou 48 horas e o dia que publicou no Diário da Justiça Eletrônica. Do mandado de busca e apreensão que ele mandou buscar e apreender, ok? Aí ele vai mandar fazer cópia da certidão do oficial de justiça o dia que buscou e apreendeu, do livro de descarga. Pega tudo isso e manda para o Tribunal de Ética e Disciplina. Você está lascado.
porque isso é infração disciplinar. Ficar com o processo mais tempo do que você pode é obstruir o exercício da justiça e com certeza você está praticando uma infração disciplinar que vai ser punível por uma sanção. Infrações e sanções disciplinares vamos aprender um pouco mais adiante. Então preste muita atenção, é seu direito ter acesso ao processo físico, mas também é seu dever devolver dentro do prazo legal, sob pena de ser responsabilizado por isso. E aí, para encerrar a nossa aula de hoje, para só finalizar o conhecimento de vocês, olha o que está escrito aqui, ó. Até o encerramento do processo, se o advogado houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Então, quer dizer que Sua Excelência deu oportunidade para você responder e devolver. Você foi intimado, mas você foi negligente, não ficou nem aí com a intimação, achou que não ia dar nada, coisa de brasileiro, né? Mas mentira, porque vai dar um problemão para você. Sofrer um processo disciplinar no Tribunal de Ética é algo para você tirar o sono, porque conforme a arte que você fez, você pode inclusive ser excluído dos quadros da OAB. E vocês que estão entrando agora na fase de fazer o exame da ordem, estão penando e ainda vão penar até conseguir passar, e vão ver o quanto é difícil entrar nos quadros da OAB, que a faculdade era só um momento, era só uma fase, vocês não vão querer perder a oportunidade, perder a sua autorização de exercer a advocacia. Então, quando nós conversamos sobre prerrogativas, nós falamos hoje da liberdade profissional, ou seja, advogar em todo o território nacional. Falamos da liberdade de escolha das áreas do direito que você tem interesse na advocacia. Falamos da inviolabilidade do seu escritório como regra, mas se você, advogado, tiver aprontado, tiver indícios de autoria e materialidade de crime, vai quebrar essa inviolabilidade e presta atenção que o mandado de busca e apreensão deve ser cumprido na presença do representante. Se por acaso tiver algum cliente ali, como você, com partícipe ou coautor, vai rodar os dois, então vai ter a inviolabilidade, vai atingir ao advogado e ao cliente ou aos clientes que tiver nessa roubada com você, e quanto aos demais, vai se manter a inviolabilidade do escritório, e depois esse assunto com ou sem procuração. Então, enfim, uma coisa na sua cabeça, se o processo não é de sigilo, não é de segredo, você vai sem procuração. Mas se tiver sigilo, segredo, sem medo de ser feliz, você só tem acesso com a procuração. E vocês viram que nós vemos duas situações. A situação de autos, que são processos, e a questão do auto de flagrante e a investigação, que muitas vezes está dentro da delegacia, não foi para o judiciário ainda. Então, eu tenho acesso a esses documentos para melhor preparar a defesa do meu cliente. Então, cuidado, tá bom? Cuidado com esses três assuntos que nós falamos hoje. Inviolabilidade. E esse assunto, com ou sem sigilo na procuração e o acesso, cai bastante na prova da OAB. Muitas vezes, nas últimas 31 provas, isso já foi questionado. Como eu disse, o artigo 7º é muito extenso e tem muita coisa legal para a gente aprender sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do conhecimento da aula de hoje, porque ele vale por toda a vida. Ele vale por todo o tempo que vocês têm para exercer a advocacia. Muito obrigada e até a próxima aula.